Olá, pessoal. Bom dia a todas que estão aqui com a gente hoje, todas essas mulheres maravilhosas que toparam esse bate-papo aqui com a gente. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar todas vocês, porque hoje é o Dia das Mulheres, um dia que representa um pouco da nossa luta, que também traz uma oportunidade da gente discutir um pouco das perspectivas que a gente ainda precisa, principalmente para o mercado de trabalho, e aqui a gente vai falar um pouco disso, inclusive da infraestrutura. Então, sejam todas muito bem-vindas e obrigada por abrirem esse espaço na agenda de vocês para participar desse encontro que nós chamamos Papo de Infra Delas. Um pouquinho carinhoso para a gente estar aqui hoje com vocês. Tenho certeza que o nosso papo será muito importante e inspirador para diversas mulheres e para diversas meninas que estão começando nessa área de infraestrutura, que às vezes a gente vê ela tão masculina, né? E a gente quer mostrar um pouco de quais são as opções de trabalho que a gente tem na infra, contar um pouquinho da história de vocês. Nós vamos, como eu disse, falar um pouquinho também do mercado de trabalho, né? A gente teve muitas conquistas ao longo dos últimos anos, mas ainda a gente precisa atingir algumas metas que a gente ainda não atingiu, e eu quero ouvir um pouquinho da história de vocês, tá? E para a gente fazer esse debate aqui hoje, eu fiz questão de convidar a CEO do InfraWomen Brasil, a Márcia Ferrari, para conduzir esse bate-papo aqui junto comigo. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada pela parceria de sempre. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, ainda mais numa data tão especial quanto hoje. E eu quero relembrar aí, né, o nosso protocolo de intenção com o Move Infra. A gente tem aí 4 anos na estrada, né, buscando de alguma forma, trazer mais mulheres para a infraestrutura, inspirar, trazer conteúdo, etc. E essa jornada é muito importante, junto com o Move Infra e com tantas outras associações, enfim, que têm esse mesmo fim. Muito obrigada, Natália. Excelente. Então, para a gente iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de ouvir cada uma de vocês, tá? Nós vamos fazer, então, 2 rodadas de perguntas, tá? Vamos fazer um pouquinho, a primeira para conhecer vocês e depois entrar um pouco na questão do mercado de trabalho do lado da infraestrutura, tá? Tá aqui com a gente hoje para fazer esse bate-papo, tá? A Renata Ruggiero. Ela é diretora executiva do Instituto CCR, diretora de responsabilidade social, sustentabilidade e inovação do Grupo CCR. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, Natália, Márcia, pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês todas hoje, nesse dia especial. Pamela Luize Lopes de Souza, que está aqui com a gente também. Ela é operadora de tráfego na Ecovias do Araguaia, uma das rodovias administradas pela Eco Rodovias. Seja muito bem-vinda, Pamela, aqui com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Aqui com a gente também a Gleise Guelwa, ela é vice-presidente de operações da Hidrovias do Brasil. Eu sei que ela é funcionária número 1 da Hidrovias, acho que ela é a primeira pessoa que chegou ali no grupo Hidrovias, vai também compartilhar um pouquinho com a gente dessa experiência. Gleise, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, Natália, um prazer estar aqui, parabéns a todas nós pelo dia de hoje, né? E parabéns pelo espaço, bela iniciativa do Move Infra. Vamos falar agora da Andriele. Andriele Borba também está aqui com a gente. Ela é maquinista nas operações do Porto Sul, da Rumo. Seja muito bem-vinda, Andriele. Eu quero muito conhecer a sua história, descobrir como que a gente dirige uma locomotiva. Eu já tive uma, eu sei que é quente. É bastante quente, então vou querer ouvir a sua história. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. A gente está aqui também com a Samanta. A Samanta, ela é da Santos Brasil, especialista de planejamento operacional no Tecom Santos. Vai estar aqui com a gente também contando um pouco da sua experiência no maior porto da América Latina. Obrigada, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial para todas nós.
E, por fim, a gente está com a Larissa, da Ultracargo, aqui com a gente hoje. Ela é operadora multimodal do Terminal de Aratu, na Bahia. Seja muito bem-vinda para a gente fazer esse bate-papo, Larissa. Olá, bom dia. Muito obrigada. É uma honra estar participando desse bate-papo junto com vocês nesse dia tão especial. E para quem quiser conhecer um pouquinho melhor as nossas convidadas, nós publicamos o perfil completo de todas elas, que é incrível. Eu recomendo dar uma olhada, tá? A gente publicou no nosso site www.moveinfra.org.br. Entra lá e conhece um pouquinho dessa história dessas super profissionais, tá? Então, para a gente iniciar os trabalhos, gostaria de ouvir cada uma de vocês. A gente vai seguir uma ordem aqui, eu vou chamar vocês. Queria ouvir um pouco da trajetória de vocês, saber o que inspirou vocês a trabalharem em infraestrutura. Acho que tem o resumo aqui é que tem lugar na infraestrutura para todas as mulheres, né? Então, a gente quer ouvir um pouquinho dessas histórias. Por favor, Renata, eu vou começar contigo. Você pode contar um pouquinho para a gente? O que você faz? Qual que é a sua história? Sim, super obrigada, Natália, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando. Hoje eu estou à frente do Instituto CCR, sabe, pela toda a gestão do investimento social privado do grupo, e também à frente da diretoria de sustentabilidade e inovação do grupo, que está abraçando aí todas as metas e compromissos e iniciativas de sustentabilidade de todo o grupo. Eu não trabalhei sempre no setor de infraestrutura, eu comecei a trabalhar no setor financeiro, também é bastante masculino, então em banco de investimento, mas eu logo fiz uma transição porque eu percebi que gostaria de trabalhar com impacto, que eu gostaria que o meu tempo, o meu trabalho, minha energia fossem direcionadas para mudar a sociedade, para mudar o mundo para melhor. E daí eu, sem entrar em detalhes da minha história, né, segui para trabalhar com sustentabilidade já desde o início da carreira, mas segui ainda em mercado financeiro. Depois fui trabalhar em construção civil, outro setor também, né, bastante masculino. E aí, em determinado momento, eu fui trabalhar já em infraestrutura com saneamento, porque eu me deparei com o impacto que as pessoas têm com a falta de infraestrutura na vida, né? Então, eu me lembro que quando eu fui convidada para entrar nesse setor de infraestrutura, na época com saneamento, eu vi aqueles números, né, muito impactantes, né, que a gente tem hoje no Brasil, mas eu vi um estudo que mostrava lá como que as crianças na primeira infância eram impactadas, né, com a falta de saneamento, e como isso fazia com que elas deixassem de desenvolver as sinapses, né, e deixassem de desenvolver o potencial cerebral. E aí eu falei, gente, não dá para a gente desenvolver um país e as pessoas e toda uma geração sem infraestrutura no país. E foi aí que eu migrei para esse setor de infraestrutura, trabalhando inicialmente com saneamento e agora na CCR com mobilidade, né, na parte de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. E hoje trabalhando muito pensando nos aspectos aí de sustentabilidade dentro desse setor, com todos os desafios aí, a gente vem trabalhando aí aumentando muito o espaço das mulheres dentro desse campo. Excelente, Renata. Muito obrigada por compartilhar essa história e super inspiradora, né? Que começa com esse objetivo de gerar impacto, né? E a infraestrutura, ela traz isso muito real para a gente, né? E a gente consegue visualizar ao fim do término de um equipamento, como que a vida das pessoas melhora. A gente está aqui, né, principalmente num ambiente que é de transporte e logística, e quanto tempo que a gente economiza da vida das pessoas quando a gente consegue organizar essas infraestruturas. Eu quero adicionar a Pamela na conversa, que a Pamela é operadora de tráfego. Primeiro, eu quero saber direito o que é isso. Operadora de tráfego, eu sei que você melhora a nossa vida. Eu já entendi que isso é parte do seu trabalho e quero saber um pouquinho da sua trajetória também, Pamela. Bom dia para todas. Minha função aqui é basicamente fazer a inspeção, né, das rodovias, trazer uma segurança para o pessoal, fazer direcionamento das ocorrências, né, para ter uma fluidez melhor do tráfego. Eu não iniciei como operadora de tráfego, eu comecei com outras funções, né? Eu era da área têxtil, trabalhava com todas as funções de costura, corte, essas coisas. E aí fui para o lado
diferente. Com certeza. Agora você veio costurar o nosso tráfego, organizar isso. Exatamente. Você fica fisicamente na praça de pedágio? Como que é um pouquinho disso? Ou você fica ali naquelas cabininhas que a gente vê, que é tipo aquele painel de comando e controle? Conta um pouco pra gente. Não, eu faço a inspeção da rodovia, eu ando nos veículos, inspecionando as rodovias, com o objetivo de identificar panes, acidentes, né? E retirar detritos da pista para fluidez, né? Então você fica naquelas viaturas de inspeção de tráfego, que quando a gente verifica que tem um veículo parado ali, algum probleminha, você já ajuda a gente ali a conseguir um socorro um pouco mais rápido, você ajuda a gente ali na hora que tira o detrito da rodovia para a gente, enfim, não passar com o carro ali num pneu que ficou, alguma coisa. Muito legal, é super importante esse trabalho, principalmente quando a gente fala de rodovias como as concedidas, que tem alto tráfego, né? E esse é um trabalho que a gente consegue ter só nas concessões, né? Nas rodovias normais a gente não tem. Então, parabéns, Pamela, muito obrigada por você dividir essa história com a gente, tá? Eu vou passar aqui para a Gleise. Gleise, me conta um pouco da sua história. Você está de vice-presidente de operações na Hidrovias do Brasil. A Hidrovias é uma companhia já super diferente, né? No Brasil, é a maior empresa de navegação da América Latina. Então, já tem todo esse diferencial. Divide um pouco com a gente essa história. Eu sou do Mato Grosso do Sul, sou do Centro-Oeste, e comecei no mercado ali de logística, infra, ainda morando lá, há 20 anos atrás já. Então, já faz bastante tempo. E comecei trabalhando numa ferrovia. E o caminho foi sendo trilhado no agronegócio, no mercado de commodities, no mercado de logística, no mercado de infraestrutura, até que, enfim, recebi há quase 14 anos atrás o convite de integrar aí o time Hidrovias do Brasil e construímos essa imensa empresa onde eu sou responsável hoje por todas as nossas operações, são 4 operações que temos, de cabotagem, a operação no norte do Brasil, um porto em Santos e uma operação também grande de navegação na Hidrovias Paraná-Paraguai. Então, são quase 2.000 pessoas, dentro dessas lideradas pelo time, grande parte delas liderada pelo time comercial, e comecei, acho que com os olhinhos encantados de cada uma de nós aqui. Quando você começa, ainda mais eu que fiz administração, não sou nem engenheira, né? Normalmente a gente pensa que os engenheiros é que estão nesses lugares, eu fiz administração e comecei encantada com esse mundo de caminhão, de vagão, de navio, de barcaças, né? De empurradores, um mundo portuário dominado ali por muitos homens e ainda mas eu acho que continuo inspirando e com o mesmo brilho de entrar e de não olhar dos lados e me preocupar que é um homem, mas procurar em me autorrealizar. Eu acho que esse é o objetivo, a gente se autorrealizar, porque assim como o exemplo da Pamela aqui que ela falou e da Renata, a gente tem muito para construir nesse mercado e motivar também muita gente nesse mercado. Obrigada, Gleise. A gente vê, né, assim, infraestrutura é brinquedo grande, né? Tudo é legal de brincar, né? Então, assim, porta é brinquedo grande, vagão é brinquedo grande. Quando a gente fala de caminhão, então, assim, lógico que é muita responsabilidade, mas é com brilho no olho, né, que a gente faz e melhora a infraestrutura desse país. Andriele, agora me conta a sua história. O que eu tenho dificuldade, algumas dificuldades, assim, confesso, sabe, na direção de veículos leves. Imagina de uma locomotiva. Então, eu quero entender um pouquinho da sua profissão, como que funciona isso, como que você chegou e você faz uma das maiores operações, né, do Brasil. Então, conta um pouco para a gente. Oi, bom dia para todos, é um prazer estar aqui. Eu trabalho na Rumo. Hoje eu sou maquinista, eu sou a primeira mulher maquinista da Operação Porto Sul. Eu entrei em 2020, mas eu entrei como manobradora. Aí eu tive a promoção ano passado para maquinista. Eu sou encantada, né? Esse cargo de manobradora me deu a oportunidade de conhecer essa profissão de maquinista que eu me encantei. E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço.
Eu moro numa cidade aqui em Paranaguá, é transporte, é marítimo, ferroviário, né? Então, era essa área que eu queria, era que eu procurava, operação. Quando eu entrei na manobra, a operação aqui de Paranaguá, do Porto Sul, era 100% homens. Então, eu entrei, fui a primeira manobradora, primeira maquinista e daí para frente. É o que eu almejo, é continuar, né? Não é uma profissão fácil, mas a gente consegue. Se a gente quiser, a gente consegue. Com certeza, se a gente quiser, a gente consegue. E você tem mais colegas como manobradoras ou maquinistas? Sim, maquinista não, eu sou a única hoje. Mas manobradora tem mais, está entrando, a Rumo tá investindo bastante na contratação de mulheres. E assim, eu vejo a minha promoção como um leque e abrir portas para as outras que estão chegando, né? Com certeza, E com eu me sinto certeza. realizada, porque eu sei que tem pessoas que querem também, que se identificam, que já tem, né, já fica com mais esperança, porque não era assim até então meus colegas de trabalho mesmo falavam, não era muito, assim, a mulher maquinista, será que vai conseguir? Porque, né, é um trem, é pesado, né? Então, mas hoje eu vejo, assim, que as meninas estão mais confiantes depois da minha promoção. Ai, que legal, né? A Márcia tem uma história legal, depois ela vai contar como que uma puxa a outra, né, Márcia? Mas agora vamos falar de porto, então. Setor portuário, que eu acho que é um dos setores mais áridos dentro da infraestrutura, ainda o porto é um pouco mais árido para a entrada de mulheres. E eu queria trazer a Samanta aqui para esse bate-papo. A Samanta, ela está no maior porto da América Latina, que é Santos. Então, eu comecei muito cedo aqui na Santos Brasil, comecei com 21 anos estagiária, então eu estou há 12 anos na empresa. Aqui eu consegui amadurecer a minha carreira e durante esse tempo eu vi como as mulheres foram conseguindo mais espaço, então é uma década que se passou, né? Atualmente eu atuo como especialista de planejamento operacional, então eu dou apoio para o pessoal de navio e pátio, então melhorias de processo, mais agilidade, mais capacidade do terminal, então eu respondo diretamente para a gerência executiva, né? E aqui dentro eu consegui algumas oportunidades com essa trajetória, né? A gente teve um projeto muito grande no terminal, que é o TOS, o Terminal Operating System, que a gente instalou em Santos no final do ano passado, lá em setembro. Então, a gente tem que parar o terminal para instalar o sistema, então é uma responsabilidade muito grande. A gente instalou em 2022 lá no Pará, em Barcarena, e aí esse sistema rege as atividades do terminal. Era um time bem grande, ainda éramos poucas mulheres, mas foi muito significativo participar desse projeto. E também aqui dentro eu consegui me desenvolver na parte de melhoria contínua. Eu tenho Green Belt, Black Belt, que foi incentivado pela própria Santos Brasil, então a gente conseguiu fazer projetos bacanas de diminuição de desperdício. E aí também lá em 2022, com essa trajetória que eu consegui aqui, eu fui para a Bélgica com uma bolsa de estudos, que lá é um centro de treinamento, né, para os terminais, né, para os portos, que o objetivo deles é conectar pessoas. Então, assim, todos esses últimos 12 anos vem me trazendo bagagem para conseguir amadurecer a carreira. E assim, né, que nem a Gleisi falou, a área portuária, né, os equipamentos são encantadores. Então, quando eu coloquei o pé aqui com 21 anos, eu fiquei maravilhada com esse terminal, né? A gente fala, não, é um parque de diversões, assim, e é muito encantador mesmo. Samantha, que história inspiradora, né? E você vê como que é legal poder fazer essa trajetória e crescimento profissional dentro de uma empresa como a Santos Brasil, né? Então, nossa, super parabéns. E para a gente terminar essa primeira rodada, vamos trazer a Larissa aqui, que também trabalha no setor portuário. A Ultra agora está com uma política super arrojada de ter 30% das mulheres na área de operação do porto, né, também. Na Ultracargo, né, uma empresa de armazenamento de granéis líquidos, eu sou operadora de área, né, lá nós trabalhamos com o modal rodoviário e o modal marítimo. Já vinha também da área operacional, eu iniciei em uma empresa de elevação artificial de petróleo
e posteriormente eu trabalhei numa empresa de fábrica mesmo, de celulose solúvel, em áreas sempre majoritariamente masculinas, e eu aprendi a trabalhar no meio de homens, né? É muito importante a fase que eu estou passando. Eu tenho um ano aproximadamente na Ultracargo, um ano e pouquinho. A Ultracargo vem dando muita atenção, né, a essa causa de priorizar mulheres, de dar atenção a mulheres, não só colocar mulheres, mas dar condições das mulheres trabalharem. Então, assim, eu estou com brilho nos olhos mesmo na Ultracargo, trabalhando na Ultracargo, pelas condições que eu tenho de trabalho, pela minha liderança, que sempre olha por essa questão mesmo, pelas condições que a gente tem de trabalhar, pelo respeito dos colegas a nós mulheres. Então, estou aí com meus brilhos nos olhos. Excelente, Larissa, excelente. Que você cresça muito e que faça ainda muita coisa na infraestrutura. Que tem, você está vendo que tem várias posições aqui na infraestrutura. Gente, obrigada, meninas, por essa primeira rodada de bate-papo. Acho que foi super inspirador e traz, né, um pouco para a nossa audiência, que em grande parte também é feminina, como que o setor de infraestrutura tem oportunidades, né, para o feminino. Eu lembro até do Hannas, que é o CEO da CCR de metrô, contando uma história de que ele abriu alguns postos em metrô e veio vários homens, e era uma vaga que eles queriam abrir também a participação das mulheres. Quando eles deram um passinho atrás, voltaram e explicaram que essa vaga podia ser ocupada por mulher, a percentagem veio muito maior, e aí a gente conseguiu também ocupar essas vagas por mulheres. Então, assim, o depoimento de vocês aqui hoje mostra que é possível essas vagas serem ocupadas por mulheres. Para a gente falar um pouquinho dessa dinâmica de mercado de trabalho, que apesar de ter melhorado muito, né, ao longo das últimas décadas, hoje as mulheres são 45% da mão de obra, mas na questão liderança ainda deixa muito a desejar, né? A gente tem maior instrução, mas mesmo assim, num cômputo geral de Brasil, em cargos de gerência, nós somos só 37%. Então, Márcia, me ajuda aqui com essa conversa. Que eu achei muito legal, né, nos depoimentos que a gente ouviu até agora, a gente vê que tem diferentes trajetórias, mas é tudo muito inspirador, né? Você vê um propósito por trás de trabalhar com infraestrutura, porque infraestrutura é bem isso, não é para uma pessoa, é para todos, né? Uma coisa que ela vem com essa pegada aí do coletivo. Eu gostei muito da fala da Larissa aqui no final, quando ela falava assim, eu aprendi a trabalhar com homens, porque o que a gente vê, quer dizer, não é só aprender o trabalho em si, aquela profissão, mas é também você ter consciência de que quando você entrar nesse mercado, você provavelmente vai trabalhar com muitos homens, né? Que eles vão ser os seus pares, ou, enfim, vão estar por ali. Então, para a gente iniciar essa nossa segunda rodada e mostrar aí os avanços no setor em relação à participação das mulheres na infraestrutura, eu vou perguntar para a Renata, da CCR, como podemos mudar esse quadro, né? Então, mulheres começando a olhar para esse mercado de infraestrutura com bons olhos, querendo entrar para esse mercado, como é que a gente ajuda, né, a essas mulheres entrarem e fazerem parte dessa história que é tão bonita da infraestrutura. Como que a CCR tem trabalhado essa questão, Renata? Conta para a gente. Legal, eu acho que uma coisa que eu costumo muito falar é que a gente também, e daí fica uma reflexão para a gente pensar para as próximas conversas, que a gente também tem que trazer os homens para essa conversa, né? Conversando um pouco outro dia lá na CCR, fui descobrir lá atrás como começou, né? Há muitos anos atrás, esse movimento e todas as ações, né, em prol aí do trabalho de capacitação, né, da questão de cultura e tal. E fui saber de uma história de uma funcionária que foi promovida, né? Estava sendo promovida a um cargo de gestão e ela não aceitou. E ela falou: eu não vou aceitar porque eu não vou conseguir conciliar a minha vida materna com a minha vida profissional, né? E quem de nós aqui que tem filhos e, enfim, que nunca teve dilemas dessa natureza, né? É um fato. E aí eu acho que esse episódio, né, que
que aconteceu com uma mulher que recusou e com o seu líder, que era um homem, fez com que ele trouxesse essa questão. Ele ficou um pouco chocado, né, e trouxe essa questão, poxa vida, a gente precisa entender esse contexto e pensar. E a partir daí, né, eu acho que se desdobrou uma série de discussões, ações, né, que partiram desde trabalhar a questão da cultura, né, de maior diversidade. Na verdade, a gente vem trabalhando a questão da diversidade de forma mais ampla, mas a questão das mulheres está dentro disso de forma muito presente, e é algo que está permeado desde a liderança, do conselho. Nosso conselho na empresa é um conselho que tem mulheres, né, mais do que a média de outros conselhos. É algo que está na nossa estratégia como empresa e é algo que está nas ações, né? Então, né, poderia contar várias histórias, mas eu acho que vale citar algumas coisas que aconteceram aí nos últimos anos. Então, a gente trabalhou desde ações para formação, ações de mentoria e de capacitação de mulheres para assumir posições de liderança e que envolvem questões diversas, né? Desde questões dessa natureza, de como é que a gente concilia a vida materna. Quando a gente vê a curva das mulheres, da carreira das mulheres, a gente vê ali ao longo dos 30 anos, geralmente tem uma estagnada que coincide com a questão da maternidade, né? Então, como lidar com essas questões, assim como com diversas outras que a gente também, de desafios aí em ambientes que a gente vive. Mas a gente também olhou muito também para as posições mais técnicas e para as posições de operações. Então, você mencionou, Natália, o RANAS, né? A gente tem um desafio no setor de mobilidade urbana, né? Tem um estudo que foi um balanço que foi publicado aí recentemente, 2022, da ANP Trilhos, que mostra que 25% só da força de trabalho do setor metroviário é ocupado por mulheres, né? Então, esse percentual ainda é muito baixo. Então, a gente vem trabalhando desde algumas vagas afirmativas, né, e divulgando isso. Então, a gente tem trabalhos onde a gente vai às faculdades e conta, né, mulheres hoje que trabalham em posições de operações vão às faculdades de engenharia e compartilham as suas experiências para mostrar que é possível trabalhar, né, no metrô e em diversas outras posições, assim como a gente faz capacitações técnicas, né? Então, a gente fez recentemente aí uma formação de operadora de trem, de agente de atendimento de segurança, de agente de manutenção, e a gente teve turmas completamente femininas. Então, eu acho que e tem tido muito interesse. Então, a gente mostra que está começando a se quebrar um pouco aquele estigma. Mulher pode estar onde ela quiser, abrir esses espaços, lógico, criando todas as oportunidades também de capacitação e de formação, mas principalmente de cultura, né? De uma cultura de abertura e de possibilidades muito mais ampla do que a gente tinha algumas décadas atrás. Então, eu acho que é um movimento que ele vem de várias partes, né? É um movimento que não é só, né, não é só cultura, não é só capacitação, né? Tem a questão da liderança muito forte, isso tem que vir por todos os lados, tem que vir da liderança, mas tem que vir ser um movimento natural também, que vem, né, da equipe e vem da sociedade, né? Hoje em dia é algo que está por todos os lados, graças a Deus, né? Outro dia me fizeram uma pergunta: qual vai ser uma situação que você daqui a 50 anos vai olhar para trás e vai pensar, nossa, que absurdo, há 50 anos atrás existia aquilo, né? E boa parte das coisas que eu pensei como opção é pensar nisso, né? Que a gente ainda tinha um mundo onde tinha tanta disparidade no mundo, né, profissional, no mundo corporativo, entre homens e mulheres. Eu acho que espero que daqui a 50 anos a gente olhe para trás e fale, uau, a gente viveu isso, mas hoje é algo absolutamente relevante. Tomara que seja assim, né? Que a gente caminhe para esse futuro desejado. Ah, que legal, Renata. Não, muito obrigada. Eu sei que a CCR é uma empresa que está super preocupada com isso. Acho que a gente vai trazer exemplos aqui, né, de todas as nossas associadas. Então, acho que isso é bem legal. E eu quero trazer, Pamela, você de novo aqui para a discussão, que você é operadora de tráfego, e eu quero saber se você já passou alguma situação difícil. Eu não sei qual que é o seu turno, se você trabalha de dia, se você trabalha à noite.
Como que você lida com esses motoristas estressados na rodovia? Como que é essa rotina de trabalho? Me conta um pouco se você já passou algum perrengue ali. Já sim, eu já peguei alguns motoristas assim, meio arrogantes, assim, mas também por conta da gente ser mulher, né? Já duvidar da nossa capacidade de estar no trecho, né? Fazendo a inspeção, fazendo a orientação, dando apoio, prestando, né? Eles acham que a gente já chega lá e ele já quer o serviço de mecânica, já quer o serviço para consertar o veículo deles, né? E a gente presta um apoio, né? Um apoio de remoção, de segurança, de sinalização para eles, né? Eu tive a oportunidade de fazer treinamentos, né? Eu nunca tinha entrado nessa área, eu aprendi, eles me deram essa oportunidade de entrar sem saber qual era a função e me ensinar, me instruir, né? Devagarzinho, eu tô um bebezinho ainda, né? Que tem 1 ano e 2 meses que eu tô aqui ainda, 3 meses. E aí eu tô engateando com eles e crescendo junto com eles, né? Esse podcast que a gente está fazendo aqui, para mim também é uma experiência nova, né? Então, assim, já vai ajudando, influenciando e dando mais apoio para outras pessoas que queiram ingressar na nossa área, né? Pamela, de bebezinho, a gente quer você se tornando aí um adolescente rapidinho. E amadurecer, né? Exatamente, e abrindo caminho para outras pessoas também. Acho bem inspirador isso e obrigada por estar aqui contando essa sua história. E aí eu quero perguntar agora para a Gleise, né, se a qualificação profissional, na sua opinião, é um desafio para inserir as mulheres no setor de infra. E quais outros desafios você vê pela frente, além do que você já conseguiu identificar até o momento? Mas acho que qualificação nesse mercado que a gente atua, ele é um problema geral, né? Ele não é somente um problema das mulheres. A gente está falando de lugares remotos, a gente está falando de cidades muito distantes, a gente não está falando de infraestrutura e de logística na Faria Lima, em São Paulo, né? Ou então no Rio de Janeiro, no Copacabana. Não, a gente está falando de cidades muito distantes. Então, no nosso caso, em Miritituba, em Assunção, e navega por 2.500 quilômetros de rio, que você só tem comunidades ribeirinhas. Então, é carente, sim, de ter pessoas disponíveis e de a gente ter a qualificação necessária nesses locais. E a formação da mão de obra local, ela é imprescindível. Hoje a gente tem 80% dos nossos colaboradores, eles são de suas respectivas regiões, mas isso é fruto de um trabalho de muito treinamento. A exemplo da Pamela, que, olha, apaixonada por você, pela sua história, Pamela, que você cresça muito, porque eu aprendo demais com as mulheres da nossa operação. Então, eu tenho algumas que também começaram com a gente no cargo de operadora 1, descarregando o caminhão, ajudando a descarregar o vagão, fiscalizando ali a qualidade. E hoje a gente tem exemplos ricos, a gente tem 3 terminais na nossa operação. Uma delas é comandada por mulheres, que é a Débora. Ela é nossa gerente portuária, assim, de um terminal em Barcarena, o nosso maior porto. Agora, vai sim de muita formação, e aí a formação, a Hidrovias, ela implantou, a gente tem muito tripulante, e tripulante, as escolas de formação de tripulante, a gente só tem 2 no Brasil, porque é a Marinha que forma. E é ainda um mercado bastante masculino, você está falando de algo ligado à Marinha, o Exército, né? Tudo isso nós mulheres não nos vemos com muita facilidade seguindo uma carreira ali militar. Então, incentivar que as mulheres elas se despertem, que elas podem sim navegar. O meu sonho, eu falo, que é ter um barco rosa, na Hidrovias, rosa mesmo, só de mulheres, sabe? Então, é despertar as mulheres que elas podem ser as futuras maquinistas, as futuras comandantes de um navio, de um empurrador. A gente olha do lado e hoje a gente vê que a gente não precisa ser só mãe e cuidar dos filhos e cuidar da casa. A gente pode fazer isso e a gente pode fazer muito mais. Então, esse papel além de formação, Márcia, um papel de fortalecer a autoconfiança, sabe? Diante de várias situações, sabe? Ou de desrespeito, de vulnerabilidade, ou de pelo menos simplesmente ter o poder de falar a sua opinião, que às vezes a gente sempre acha que, será?
será? Acho que ele sabe mais, né? Enfim, imagina que eu tenho opinião sobre o motor, né? Não sou nem, de novo, eu não sou nem engenheira. A gente tende a pensar, mas além da formação, eu acho que para o futuro e continuar nesse movimento de disseminar, de fato, a autoconfiança das mulheres, que eu acho que a gente vai muito longe, a gente vai trazer muito mais equilíbrio nessas relações humanas. Então, se a gente não formar, de fato, a gente não vai ter nem só mulheres, a gente não vai ter o público que a gente precisa para trabalhar. E aí, com isso, as mulheres que são tão fortes, trabalhadoras e comandam uma família inteira, às vezes muitas são chefes de família, elas são o futuro mais próspero que a gente tem para a formação. Porque elas, de fato, se a gente pega pesquisas do IBGE, uma pesquisa de 3 anos não deve ter mudado tanto assim, mas a mulher, ela procura se profissionalizar mais, ela procura ter um nível de escolaridade melhor. Então, hoje a gente vê mais ou menos 15%, as mulheres têm uma escolaridade 15% maior que os homens. Se a gente investe nelas, enfim, a gente vai estar cultivando um futuro muito melhor. Obrigada, Gleise. Nossa, você está coberta de razão, né? E como que é importante, para além da capacitação, além da vontade de querer, mostrar que a gente pode estar nesse lugar, né? E quem está muito nesse lugar, que dá para provar, né, que a gente pode estar em todos os lugares, é a Andriele, né, que está ali, é uma das poucas maquinistas mulheres do país. Como que a gente faz para ter mais mulheres maquinistas? Como que a gente faz, Andriele, para trazer essas mulheres para as posições de operação na infra? A Rumo hoje ela está investindo bastante na contratação de mulheres, né? Então, para você ser maquinista, primeiro você tem que entender da operação ferroviária, né? Então, você vai entrar como manobradora e você tem que acreditar que você consegue chegar lá, porque às vezes a gente desanima, igual ela estava falando, né? A Gleise estava falando, você é mãe, né? Você tem bastante percalços aí pelo caminho, mas você tem que acreditar que você vai chegar lá, né? Você tem que investir em você. Então, assim, eu acho que, primeiramente, a gente tem que acreditar. Não é uma operação fácil, ferrovia não é uma operação fácil, mas a gente tem que acreditar que consegue. As empresas hoje, elas estão investindo nas mulheres. Eu vejo a gente tem hoje mulheres na descarga de vagão, tratorista, manobradoras, né, maquinista. Então, eu acho que é a gente acreditar mesmo que a gente consegue. Andriele, obrigado aí pela sua fala, e eu acho que é bem importante até a gente trazer um pouco o que a Renata, né, tinha comentado antes, que é trazer os homens para essa conversa, porque é bem isso, ninguém faz nada sozinho, não é mesmo? Então, para a gente não desanimar, a gente precisa de alguém empurrando, né, ou de alguma forma incentivando, falando, vai para frente que você consegue, né? E eu acho que quanto mais os homens conseguirem também integrar com naturalidade a mulher, facilita muito a nossa vida, né? Porque às vezes, nossa, dá uma desanimada porque você tem coisa para fazer em casa, tem que fazer o jantar, tem que fazer, cadê meu filho, né? Então, eu acho que trazendo também os homens vai dar uma ajudada aí para todo mundo, com certeza. E aí, eu queria passar agora para a Samanta, que trabalha no Porto de Santos. Samanta, conta uma coisinha para a gente. Você acha que realmente trabalhar no Porto é um lugar propício para profissionais do sexo masculino ou tem espaço para as mulheres também? E quais os avanços aí que você percebeu nos últimos anos, né, para começar a integrar mais a mulher dentro desse e atrair? Porque na verdade, o que a gente quer é atrair mulheres para esse setor. Então, bora lá. Não que o mercado seja propício, mas o setor portuário ele já tem aquele histórico, né? A infraestrutura portuária desde a época do estivador, então a gente ainda não tinha as caixas metálicas, muitas coisas mudaram. A Santos Brasil está ampliando o quadro de liderança e operação das mulheres. A gente teve 20 novas contratadas de OCTs, que é Operadores de Conjunto Transportador, e vão abrir mais 20 vagas, então está sempre em busca, né, dessas oportunidades para as mulheres. E assim, eu trabalhei 9 anos de turno, entre a minha fase de estagiária para especialista, fui yard planner 9 anos, então eu tive muito contato com operadores de RTG, reach stackers, empilhadeira de vazios, e realmente a gente foi galgando, né, tendo mais espaço. Eu tenho uma gerente executiva de planejamento, que é a Evelyn Lima,
que é a minha gestora, então ela também veio de estágio, ela seguiu uma carreira aqui dentro. A gente tem a coordenadora de planejamento, a Camila Lins, que também tem esse mesmo histórico. Ela foi ship planner, então planejadora de navios. Então, eu sempre tive vontade de trabalhar no porto, né? A gente tem aquela questão de porto-cidade, e aí eu morava no Guarujá, né? Então sempre tinha que atravessar as barcas para chegar em Santos quando eu era mais nova, estudava. E olhava aqueles navios enormes, falava, não, um dia eu vou trabalhar com isso, um dia eu vou trabalhar com isso, mentalizava, e foi que eu consegui uma oportunidade aqui dentro e fui construindo a minha carreira. Atualmente, eu acho que é um ambiente super de respeito, eu realmente sou muito feliz e nas coisas que a gente faz aqui, a gente tem muita parceria entre os setores, os operadores, eles que fazem a mágica acontecer de fato, né? Porque sem eles a gente não consegue fazer efetivamente as operações. E assim, o quadro de mulheres aumentou bastante desde o tempo que eu estou aqui, né? Há 10 anos, já 12 anos. Isso me deixa muito feliz e eu acredito que com o tempo isso vai melhorar cada vez mais, né? E assim, é você ter vontade. Quando você tem vontade de alguma coisa, você está engajada para aquilo, vai acontecer. E um ambiente também que você tenha, né, sororidade, que a gente se apoie, né, no dia a dia, faz total diferença, sim. E aqui dentro foi que eu encontrei isso. Então, e também, assim, não só para a parte de operações, se quiser, para a parte de tecnologia, a Santos Brasil está investindo muito nisso. Então, é tecnologia, pessoas e processos, né? E aí eu acredito que as gerações futuras só têm a ganhar aí. Você vê como que o apoio, né, de uma empresa que está voltada com um olhar para a equidade transforma o ambiente de trabalho, que às vezes é mais hostil, num ambiente de trabalho super possível para as mulheres. Ó, gente, e não é qualquer lugar, viu? Eu estava lembrando aqui, ouvindo vocês falarem, eu estava uma vez num painel com a ministra Carmen Lúcia sobre mulheres. E aí a ministra Carmen Lúcia falou assim: eu tenho uma desvantagem comparativa enorme, simplesmente porque os meus colegas de trabalho não sabem o que vai ser servido no almoço do dia seguinte. Eles não estão preocupados com isso, né? Então, assim, não adianta. Ela conta uma história também super interessante, que uma vez um oficial de justiça chegou na casa dela e falou assim, para entregar, enfim, né, o mandato, ela abriu a porta para receber e falou, eu preciso falar com a autoridade. E ela falou assim, sou eu. Falou, não, a autoridade. Ele, assim, na cabeça dele era impossível visualizar ela como autoridade por ser uma mulher. Então, assim, infelizmente a gente ainda se depara com isso, mas tem empresas que estão focadas no desenvolvimento e na melhoria do ambiente para as mulheres, realmente nos traz toda a oportunidade de ser aquilo que a gente quer ser, né? E Larissa, me conta um pouco de como é você que está no mesmo ambiente de trabalho, que é um ambiente também portuário, está na Bahia, né? Como que é estar nesse ambiente de trabalho para você? Estar nesse ambiente é muito desafiador, a palavra é essa. A gente não lidar apenas com problemas operacionais ou corporativos, a gente lidar com problemas de gênero, né? Machismo, falta de respeito, muitas vezes assédio moral, assédio sexual. Então, assim, a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber se impor. A empresa tem que chegar junto, a gerência tem que chegar junto. Nós temos muita sorte, né, de ter uma gerência que é tolerância zero para falta de respeito com a mulher, tolerância zero para o machismo. Então, assim, nós temos que chamar a atenção das gerências, né? Eu tive a sorte de, quando entrar na outra cargo, eu tive uma gerente mulher, Aline Camilo, uma mulher que eu me inspiro muito, né, que deu total força, assim, para a gente. Se impunham, a gente trabalha com motorista, eu trabalho com carga e descarga de carreta, então, assim, eu trabalho com motoristas e, assim, graças a Deus eu não tive nenhuma situação de assédio. Tanto que eles se surpreendem, né? Ai, que legal, tô carregando com a mulher, que não sei o quê, e conversa. Eles acham o máximo, porque não estão acostumados a ver. É uma troca bem legal. Mas pode sim acontecer, né? Então, além de abrir as portas para as mulheres, a Ultracargo está com a meta de ter 30% de mulheres na área operacional, você tem que dar condições dela evoluir, dela não passar por dificuldades, porque o mais difícil de você estar na área operacional, de você estar numa área majoritariamente masculina, é você não desistir, porque são várias coisas que podem acontecer, e se você não tiver uma empresa que chegue junto, que esteja atenta às situações,
muitas vezes mulheres pedem demissão porque aconteceu alguma coisa e não abriu para o seu líder, né, imediato, que poderia ter uma ação. Então, assim, é importante ter ações como palestra para homens, né, como foi citado aqui várias vezes. A gente tem que conversar com os homens. Os homens têm que estar a par do que está acontecendo, por que estão abrindo oportunidades para as mulheres. E não ver nós como uma competição. Às vezes acontece isso também, né? Nós não somos rivais, nós estamos trabalhando juntos. E se tem hoje uma meta para inserir mulheres, é porque nos foi tirado esse direito lá atrás, né, de trabalhar, de estar nesse meio. Então, assim, é desafiador, mas é gratificante. Eu tenho muito orgulho da área que eu trabalho. E, assim, aqui tem líderes, né, nessa conversa que eu me inspiro e que eu espero chegar um dia nesse nível de vocês. E é isso. Obrigada, Larissa, por partilhar isso. Assim, as histórias de vocês foram inspiradoras. Assim, a gente está chegando aqui ao fim, mas eu acho que tem muito mais. A gente está tentando organizar algumas coisinhas ao longo do ano, né, Márcia? A gente vai fazer aqui mais coisas. É super importante mostrar para as mulheres que elas podem, quais são os lugares que elas podem estar, que são todos os lugares, e tem empresas realmente preocupadas com esse suporte inicial para a conquista desse espaço inicial, porque depois a gente consegue, né? A gente trabalha firme, a gente consegue mostrar nosso valor. Então, assim, foi fundamental para a nossa audiência vocês compartilharem essas experiências de vocês, tanto na parte operacional quanto na parte de liderança da infraestrutura. Então, muito obrigada a todas vocês aqui pelo tempo de vocês hoje. Muito obrigada para toda a nossa audiência. Eu quero muito que vocês compartilhem esse vídeo, porque esse vídeo, alcançando mais mulheres, mostra que a gente pode alcançar qualquer lugar. Muito obrigada, gente. Um feliz Dia das Mulheres para todos nós. Obrigada, viu, gente? Bom trabalho. Obrigada. Tchau, gente. Prazer. Até mais.